Olá pessoal, aqui Pastor Denner Matos para a primeira aula do treinamento avançado de líderes de célula. Quer dizer que é um prazer você estar aqui com a gente aprendendo mais sobre como levar o reino de Deus para as pessoas. Mas antes da gente começar a aula, eu queria que você já se inscrevesse no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que você entendeu dessa aula e no final eu gostaria realmente que você colocasse a sua opinião sobre o que você acha dessa ferramenta incrível chamada célula. Bom, vamos começar então e a primeira aula nós vamos trabalhar o conceito de célula. O que é uma célula? Você sabe o que é uma célula? Bom, nós vamos trabalhar em três partes. Nós vamos hoje aprender sobre o que é uma célula no conceito bíblico, o que é uma célula no conceito técnico e como realmente aplicar isso na prática e qual é o objetivo principal da célula. Bom, vamos começar então. Base bíblica. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, do verso 46 ao 47, nós vamos perceber que a igreja primitiva trabalhava insistentemente nas casas e nos templos, no partir de pão, de casa em casa e nos templos. É impressionante como a igreja cresceu. Os historiadores, teólogos, dizem que em 200 anos toda aquela província, toda aquela região já sabia quem era Jesus, o que aconteceu no dia de Jesus. Então o reino de Deus se expandiu muito rápido através da ferramenta célula. Interessante é que muitas igrejas dão nomes diferentes, Existem igrejas que colocam o nome de grupos familiares, pequenos grupos, life groups, Nós vemos outros nomes, mas todos com o mesmo significado. São pequenos grupos que se reúnem nas casas para levar a palavra de Deus, ganhando almas e cuidando bem delas. Perceba o seguinte, que em Atos capítulo 2, nós vamos ver a atuação da igreja em duas frentes. A primeira era nas casas e a segunda frente era no templo. Só que algo impressionante nos choca. Quando nós vemos o ministério público de Jesus, nós vamos ver que Jesus se reunia 90% em locais que não eram o templo. Eram nas praças, nos campos e principalmente nas casas. Então é interessante você ver que Jesus, ele já sabia o poder de uma célula. Ele já sabia e ele fundou o movimento celular quando ele visitou, por exemplo, a casa de Pedro. E ali ele curou a sogra de Pedro e a Bíblia fala que ali muitas pessoas se converteram. É interessante você pensar que Jesus levou Zaqueu para a sua própria casa e ali houve conversão, houve salvação naquela casa. Então, a maioria dos momentos bíblicos, que nós vemos Jesus fazer milagres, operar maravilhas e conversões acontecerem, eram nas casas. Muito poucas vezes Jesus frequentou o templo, ele ia mais nas sinagogas, Mas é interessante você pensar que o ministério público de Jesus era, na sua esmagadora maioria, nas casas. Isso é muito interessante. Bom, eu conheço mais 30, 40, 70 versículos a respeito de células. Nós vemos, por exemplo, Paulo. Paulo fundou a igreja de Éfeso praticamente de uma casa. Praticamente ali onde ele inaugurou a escola de Tirano. E ali virou uma grande igreja. Assim como aconteceu, se reunia em Filipe, também em Tessalônica e em outras cidades gregas, e também aconteceu a mesma coisa em Roma. Então é interessante você ver um padrão. Primeiro, casa. Depois, quando cresce, vira o templo. Isso é porque este é o sistema de implantação que a igreja primitiva utilizava. Eu quero fazer com você agora uma viagem na definição técnica do que é uma célula. Vamos lá. Uma célula, normalmente existe uma equipe de liderança. Veja bem, uma equipe de liderança para uma célula saudável é composta pelo líder titular
que é um cristão mais maduro, que foi treinado, que fez o curso do TLC, treinamento de líderes de célula, né? Frequenta os cultos, se converteu, já se batizou, né? Já trilhou os passos para ser um líder. Então esse é o líder titular. Nós temos também a equipe de auxiliares, que é no mínimo de 2 pessoas. É interessante que haja pelo menos uma equipe mínima de 3 pessoas na liderança no núcleo de uma célula. 3 pessoas qualificadas, ok? E nós temos a pessoa do anfitrião. Esse anfitrião pode ser o líder de célula, pode ser um dos 2 auxiliares ou pode ser outra pessoa, um membro da célula, que consequentemente vai se tornar um auxiliar, porque ele está auxiliando ali na hospedagem, hospedando no sentido de acolher a célula em sua casa. Veja bem, nós temos normalmente em uma célula saudável de 6 a 16 pessoas. Por que menos de 6 pessoas não é recomendável? Porque nós acreditamos que com essa equipe mínima bem treinada, se cada um ganhar uma pessoa, nós já vamos então ter 6 pessoas. Então nós acreditamos que a célula tem uma função evangelística. Então se uma célula permanece por muitos e muitos meses, apenas com 5 ou menos pessoas, significa que ali falta uma parte do DNA de uma célula saudável, que é algo que nós vamos tratar nas próximas aulas. Só que nós acreditamos também que 17 ou mais pessoas para essa equipe aqui pastorear pode ser um desafio e talvez pode ser algo perigoso. Porque quando você não cuida bem das pessoas, você não perde só a pessoa, você talvez eliminou a possibilidade daquela pessoa se converter de verdade. Talvez era a chance que você tinha e era a chance que ela tinha de se converter. Então nós achamos um pouco perigoso uma equipe apenas com essa quantidade cuidar de mais do que 16 pessoas. Ok? Bom, frequência da célula. A célula, a reunião da célula, ela acontece uma vez por semana. A gente chama isso de reunião formal da célula, que é aquela reunião que tem duração de 1 hora no máximo, que vai ter lá louvor, vai ter quebra-gelo, vai ter compartilhamento da palavra, vai ter também momento das ofertas e oração por pedidos e ali o momento da comunhão, onde vai ter um lanche e vai ter ali todo um relacionamento entre as pessoas da célula. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas é importante você saber que uma célula não consiste na reunião formal da célula. Como assim? Sim, veja bem, se nós apenas nos reunirmos com as pessoas no dia da célula, provavelmente aquela célula vai ser muito religiosa e vai ter muito pouco relacionamento entre as pessoas. E o que faz as pessoas se converterem é o relacionamento com os irmãos. Então, por isso que nós recomendamos que exista até 2 vezes por semana, fora a reunião formal da célula, uma comunhão ou um treinamento. Você tem que criar eventos fora da célula. Às vezes eventos para assistir um filme, comer pipoca, para ir ao cinema, para, fazer uma caminhada juntos. Tudo isso é célula. Porque nós estamos falando que célula é relacionamento entre os membros, entre as pessoas que congregam ou que estão começando a congregar na igreja. E nós acreditamos que deve haver, aí pode ser uma vez por semana, a cada 15 dias ou uma vez por mês, uma reunião de treinamento para essa equipe aumentar. Nós temos que multiplicar a liderança das células. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Bom, eu quero trazer então para você o propósito de uma célula. Uma célula não foi criada apenas para diversão, não é um momento só para amigos, não é um momento só para os cristãos, os crentes da igreja conversarem e compartilharem a palavra. Existe um fundamento e nós vamos trazer aqui um esquema gráfico para você entender. O propósito da célula, ele é esse ciclo aqui, ele tem que rodar esse ciclo. Então, são 4 objetivos principais. Primeiro, ganhar almas. Uma célula, você cria um ambiente para ganhar almas. Esse é o primeiro objetivo e sem ele não é possível fazer mais nenhum objetivo. Então, o primeiro objetivo de uma célula, ganhar almas. Evangelismo relacional,
fazer uma boa divulgação da sua célula, trazer pessoas para que as pessoas conheçam a Deus de forma diferente. Bom, nós temos o segundo objetivo, que é cuidar. Aqui entra a rotina de pastorear, de discipular, de cuidar mesmo, de trazer ali uma acolhida, de integrar as pessoas, de fazer as pessoas conhecerem a nossa igreja, né? E conhecerem ali a cultura do reino de Deus. Aqui você vai levar ela para os primeiros passos no cristianismo. Depois que essa pessoa está bem cuidada e está começando a amadurecer, provavelmente você vai despertar nela uma vontade de cumprir o seu chamado. E aí você vai começar a treiná-la. E esse treinamento acontece na célula, dividindo as tarefas. Acontece também na igreja, através do Tadel ou do culto aí da sua igreja, não sei qual é, mas é um culto voltado para liderança de célula, liderança e discipulado de pessoas. E depois nós temos o quarto objetivo, que é multiplicação. Uma célula que não se multiplica, ela não está cumprindo o seu propósito. Perceba que as células do nosso corpo, elas precisam ser nutridas, saudáveis, e aí elas vão se multiplicar. O objetivo das células do nosso corpo é multiplicar. Quando uma célula não se multiplica, ela morre. Uma célula do nosso corpo que não se multiplica, ou ela morre, ou ela fica doente e pode virar até um tumor. Então é importante que os objetivos da célula eles estejam no coração do líder e da equipe de liderança. Pessoal, essa foi a primeira aula, uma aula bem rápida, bem introdutória, para você saber o que é uma célula. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre como o líder deve se preparar para liderar uma célula, como fazer a célula na prática, todas as funções da célula. Nós vamos falar sobre o DNA de uma célula saudável. Nós vamos falar tudo o que você precisa saber para romper na sua célula, na sua igreja, no seu ministério. Eu sou o pastor Denner Matos e eu quero servir você. Então compartilhe esse vídeo, curta, joga nas suas redes sociais, compartilhe com a sua liderança. Nós queremos servir o povo de Deus. Que Deus te abençoe e isso é só o começo.